Atos dos Apóstolos de Jesus Cristo, realizados através do poder do Espírito Santo, e para nós uma importância muito grande, porque registra um dos acontecimentos mais significativos da história da raça humana. Então, o livro de Atos nos traz uma informação histórica de maior importância para as nossas vidas. Por quê? 3 anos e meio, os discípulos, as multidões, tiveram contato com a pessoa de Jesus Cristo. Todos nós precisamos de alguém perfeito. Temos que nos identificar com alguém que preencha todas as nossas necessidades, as nossas dificuldades e que consegue superá-las, acima de tudo o pecado. Então eles já conheciam Jesus. Mas agora nós estamos num momento importante em que, além das pessoas se completarem, se realizarem na pessoa de Jesus Cristo, elas tomam consciência que elas são seres sociais e que, portanto, precisam de uma comunidade, e essa comunidade é chamada de igreja. A palavra igreja significa assembleia. Então, as pessoas na Grécia, quando iam tomar decisões importantes, eles traziam as pessoas autorizadas para tomar essas decisões, e aquela reunião se chamava uma assembleia. Então, nós estamos aqui reunidos. Como é que se chama essa reunião que estamos realizando agora? Assembleia, não é? Então, o povo de Deus se reúne para uma assembleia local, como nós estamos vendo, com horário determinado, estamos aqui. Então, existe a igreja local, mas existe uma igreja maior, que é a igreja de todos aqueles que já creram em Jesus e já partiram para a eternidade, nós que cremos em Jesus e que um dia iremos partir, e aqueles que ainda vão receber Jesus. Nós chamamos isso de uma assembleia, de uma igreja universal, ou seja, que inclui todos, aqueles que se encontraram com Jesus, dependem de Jesus Cristo, estão felizes com Jesus, mas enquanto estamos na terra, nós precisamos do quê? Da igreja. No Salmo 27, nós temos uma reflexão importante a respeito dessa questão. O salmista, ele chama a nossa atenção para algo que todo ser humano precisa. Isso faz parte da nossa criação. Isso está imprimido na nossa genética, na nossa natureza, não é? Então, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Essa é a nossa oração? Sim? Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa valorizar a minha presença nos cultos, estarmos reunidos, e que isso seja a nossa sustentação, a nossa proteção no mundo em que nós vivemos. Algumas vezes nós temos comentado com vocês uma experiência que eu tenho tido muitas vezes de irmãos que receberam Jesus no seu coração, se libertaram da dependência da droga e foram para a igreja de Jesus e ficaram 2, 3, 4, 5 anos na igreja, de repente voltaram para aquela vida anterior. Por quê? Por quê? Deixaram de frequentar a igreja. Todos eles, é unânime, todos eles. Perderam a salvação? Se eram realmente salvos? Não, a Bíblia diz que não. Mas eles perderam o quê? A sustentação da igreja. Então nós vamos orar. O que você vai pedir a Deus? Eu quero entender o que a palavra de Deus vai me falar agora. Eu quero realmente fazer parte da igreja com todas as forças do meu coração, porque Jesus amou a igreja como se fosse a sua noiva. A comparação é noiva, sua esposa. Então Jesus amou a igreja. Nós amamos a igreja dessa forma.
Nós amamos os irmãos dessa forma. Nós valorizamos a igreja do jeito que Jesus valoriza, mas o Senhor quer fazer isso conosco, comigo e com você. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos pela pessoa do teu Filho que nos trouxe uma salvação perfeita, completa. Morreu para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, ressuscitou para que nós pudéssemos ter a certeza da vida eterna e também da nossa ressurreição. E também te louvamos, Senhor, porque Ele foi a pessoa autorizada por Ti para que a igreja fosse instituída e ela se fizesse presente nas nossas vidas através da presença do Espírito Santo. E é o que nós te suplicamos, que Tu nos abençoes quando vamos ler a Tua palavra, que ela fale profundamente a cada um de nós da importância da Tua igreja nas nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, e no poder do Espírito Santo sabemos que teremos todas as orientações que precisamos. Amém. Atos capítulo 2, de 42 até o final. Atos 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Precisamos da igreja, ela é imprescindível na nossa vida. Podemos deixá-la em segundo plano na nossa existência, no nosso dia a dia? Jamais. Jamais. Se você tem a alegria de saber que você é perdoado pelo sacrifício de Jesus, Ele morreu no seu lugar, passou toda a humilhação que o ser humano poderia passar sem nunca ter pecado. Se Ele enfrentou a morte por nossa causa, ressuscitou, mas Ele deixou bem claro que Ele iria deixar uma instituição que seria sustentação da nossa vida enquanto estivermos aqui na terra, e depois uma grande alegria, porque no céu está preparado uma grande festa, e essa festa é chamada uma festa de núpcias. O que é uma festa de núpcias? Uma festa de casamento. É o encontro da igreja com Jesus. Mas nós estamos na terra ainda. E na terra nós precisamos conhecer a estrutura dessa igreja. E Atos capítulo 2, de 42 até o final, o Espírito Santo, ele faz com precisão, para mim e para você, o que é a igreja. Sabemos que Deus nos criou em Cristo Jesus para sermos o quê? Adoradores. Já no livro de Isaías diz assim: não se lembrem das coisas passadas. Deixa Jesus resolver o seu passado totalmente. Não considerem as coisas antigas. Eis que estou fazendo coisas novas. Vou colocar um caminho no deserto e um rio nos lugares ermos. E depois ele diz: eu chamei vocês para ser um povo para o meu louvor. Então nós estamos conscientes disso. Nós somos pessoas que têm uma missão especial, adoradores. Quando esta palavra foi pregada, vocês lembram que muitas pessoas estavam em Jerusalém, muitas pessoas estavam buscando a paz, a tranquilidade, buscando realmente cuidar da vida espiritual, e
O apóstolo Pedro foi levantado para falar que eles precisavam tomar uma decisão e sair dessa geração que o mundo vive e passar por uma geração especial. Então, o texto diz assim que os que aceitaram a mensagem, os que reconheceram que Jesus era o seu Senhor e Salvador, foram batizados e naquele dia se agregaram quase 3.000 almas. Então aqui nós temos a pedra fundamental da igreja de Jesus. Então a igreja de Jesus nasceu na cidade de Jerusalém. Já havia sido predito por Jesus quando Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus já tinha avisado que isso iria acontecer, mas que só aconteceria quando o Espírito Santo descesse. A pessoa divina, junto com a pessoa divina do Pai, pessoa divina Filho, pessoa divina Espírito Santo, eles estavam preparando algo fundamental para a nossa vida. É a nossa proteção, é a nossa sustentação. E é interessante que a palavra de Deus diz assim, que nós somos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo do Senhor, e no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aqui é uma figura, uma ilustração, dizendo que a igreja pode ser comparada como se fosse um edifício, um templo. Nós sabemos que no templo existem 4 cantos. Então, quando você pensa na igreja como um edifício, você pode pensar, essa igreja está sustentada por 4 colunas. E essas colunas é que fazem com que a gente consiga permanecer na igreja e sermos pessoas realizadas. 4 colunas estão estabelecidas. Toda vez que vai se fazer uma construção, você parte de um ponto do terreno para tirar desse ponto do terreno as medidas da largura, do comprimento, as medidas que estão relacionadas com o nível e com o prumo. Então essa comparação muitas vezes é usada. E na época que eles construíam em cima da rocha, não furavam um alicerce como nós fazemos aqui no Brasil. Eles procuravam um lugar rochoso e ali, porque era impossível achar quase terra para construir uma casa, e eles pegavam e colocavam uma pedra numa esquina, e através daquela pedra eles iam medir o comprimento, a largura e a altura do prédio. Então a igreja é comparada como se fosse um edifício. É uma das formas que Jesus usa para comparar a igreja. Só que essa igreja tem quantas colunas? 4 colunas. E hoje nós vamos implorar a Deus que Ele nos dê uma consciência maior do que tem nos dado até hoje, apesar que Deus tem falado muito conosco a respeito disso, que a primeira coluna da igreja, qual é? Qual é? Eles se dedicavam ao ensino. Jesus disse que conhecereis a verdade vos libertará, né? Como é bom, né? O salmista dizia: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura, para adorá-lo, inquirir no seu templo, para... O que é inquirir? Aprender. Perguntas e respostas. Existem muitas perguntas no nosso coração e elas só são respondidas através do ensino. Então, nós hoje estamos conscientes que uma das colunas da igreja, uma das sustentações que Deus nos deixou é o ensino. E como que o ensino é maravilhoso, né? E nós sabemos hoje que o Espírito Santo tem uma missão especial na nossa vida. Ele nos salva, né, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos oferece o arrependimento. Se você quer se arrepender, ele tem a oferta dele. Além do arrependimento, ele vai colocar fé no seu coração e você é salvo. Mas você precisa crescer, você precisa ser edificado. Então ele diz assim,
santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então nós precisamos dessa palavra de Deus. Então o valor da palavra de Deus é inestimável. Quanto mais nós estudarmos a palavra de Deus, mais nós estaremos firmes nesse edifício que é a igreja. Mas só que você tem que estar dentro da igreja. Só que você tem que fazer participar o máximo que você puder da igreja. Eu sei que nós temos limitações que às vezes nos impedem, não é? Na família eu tive a minha sogra que não perdia um culto, mas de repente ela ficou num leito e ficou, né? Quantas vezes a Beatriz não queria estar aqui? Ela chora quando fala da igreja, ela não pode estar aqui. Então, mas nós que podemos, nós temos que implorar a Deus que nada faça com que nós coloquemos em segundo plano, na nossa agenda, nos nossos horários. E que aqui hoje nós estamos tomando consciência cada vez maior da importância do ensino. O ensino é fundamental, é a primeira coluna que nós vamos nos dedicar. O livro de Provérbios diz assim: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não abandones o ensino da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, né? Faz com que eles fiquem grudados no teu coração, não é? Pendura-os no teu pescoço, quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, você será guardado, quando você acordar, ele falará contigo, porque o mandamento é uma lâmpada e a instrução uma luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da perversão que há nesse mundo, do adultério e por aí adiante. Então, nós temos um recurso fundamental e hoje nós estamos suplicando que Deus nos abençoe para que eu e você estejamos fundamentados sempre no ensino. Que a palavra de Deus responda a todos os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas preocupações, na nossa convivência com as pessoas, que tudo seja gerenciado pelo ensino. Então, a igreja se tornou uma potência no mundo da época, uma potência que conseguiu enfrentar o maior poder humano, que era o Império Romano, porque o Império Romano não conseguiu aniquilar a vida da igreja, porque a vontade deles era acabar com todos os cristãos. Mas vocês sabem que quanto mais cristãos eram mortos, mais pessoas se convertiam, porque isso era o poder da igreja, uma igreja que está fundamentada no ensino. No ensino. Não tome nenhuma decisão por conta própria. Busque o ensino, busque a orientação, porque a vida só tem significado quando nós prestamos atenção naquilo que Deus quer nos ensinar através da sua palavra. E a palavra de Deus é poder, irmãos, não é apenas um conhecimento, é poder. A palavra me salva e a palavra faz com que eu tenha condições de enfrentar o meu trabalho, as questões da minha família, a parte financeira, a minha moral, a minha honra. Tudo está relacionado com o ensino que eu tenho a respeito da palavra. Como a gente erraria menos se nós valorizássemos a primeira coluna que nós estamos pensando hoje? Qual é a primeira coluna da igreja? Ensino. Nós estamos cansados de ouvir falar que na década de 60, a Coreia do Sul tinha o mesmo recurso econômico que o nosso país, quando se trata de PIB, né? Vocês já ouviram falar muitas vezes isso. Era um país com as mesmas dificuldades que os nossos. Hoje, impressionante, né? Ver o que a Coreia do Sul faz em termos de desenvolvimento social, de justiça social, de tecnologia. Vocês sabem o que eles fizeram? Eles investiram no quê? No ensino. Investiram pesadamente no ensino. Uma vez saiu um artigo dizendo assim, a vovó na janela. Lembram desse artigo? Porque as vovós ficam verificando se os seus netinhos estão na sala de aula e vocês estão prestando atenção. E quando um filho tem dificuldade na Coreia, ele não é criticado pelos pais. Normalmente nós criticamos, você não é estudioso, você não está prestando atenção na aula. Sabe o que eles fazem? Dão um jeitinho de contratar um professor particular para suprir aquela dificuldade. Agora, irmãos, nós temos escola bíblica dominical, nós temos os cultos,
Nós temos as reuniões dos departamentos. O que deve priorizar na nossa adoração? O ensino. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando se envelhecer, não se desviará dele. Você já pensou numa sociedade em que nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens estão sendo tão bombardeados com tanta perversão, com tanta coisa que é errada, eles poderem ficar imunes, inatacáveis, porque eles estão sendo ensinados na igreja de Jesus. O ensino é prevenção. O ensino sempre foi decisivo na vida do ser humano. E sempre foi algo fundamental na vida da igreja de Jesus. Muita paz tem os que amam, e não há nada que os faça. Vamos falar juntos? Muita paz tem os que amam a tua palavra, e não há nada que os faça tropeçar. Você pode ensinar moral e ética para o teu filho dia e noite, mas se você não ensinar a palavra de Deus, não vai adiantar. Você pode ser um grande exemplo moral para o seu filho, mas se você não ensinar a palavra de Deus para ele, você vai ter muita tristeza. Então, nós temos a certeza hoje que a palavra de Deus, era a palavra de Deus que fazia com que os reis da antiguidade, quando eles se voltavam para a palavra, eles se tornavam reis eficientes, que conduziam bem a nação. Um dos exemplos mais importantes que eu gostaria que vocês lessem depois em casa foi Josafá. Josafá, ele criou aquilo que nós chamamos de uma escola bíblica, só que era uma escola bíblica o quê? Ambulante. Ele contratou algumas pessoas que conheciam bem, designou, nomeou algumas pessoas que conheciam muito bem a palavra de Deus, e elas saíam de casa em casa, de bairro em bairro, de cidade em cidade, para ensinarem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não era acessível como nós temos acessível hoje. Hoje você tem a palavra de Deus no celular aí, não é? Tem um cantor cristão no celular. Naquela época não. Naquela época, alguém tinha que levar a palavra, os pergaminhos eram restritos ao templo, e Josafá foi um dos reis marcantes na história do povo Israel. Confira em casa, segundo o livro de Crônicas, capítulo 17, 18, 19 e 20. Ele teve uma grande vitória contra inimigos que cercaram a cidade, e a Bíblia ele diz assim: então caiu o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de modo que não fizeram guerra com Josafá. Quando estavam fundamentados na palavra, até os inimigos dele não conseguiam lutar contra ele. Mas a Bíblia fala isso, né? A sabedoria do homem lhe dá paciência. E a vantagem, a glória é ignorar as ofensas. E quando os caminhos do homem são agradáveis a Deus, ele faz com que até os seus tenham paz com ele. Olha, Josafá. Ele se envolveu com a palavra, ele mandou ensinar a palavra, e o reino dele se tornou um reino inatacável. Ninguém queria brigar com Josafá, nem precisava. E quando tentaram fazer alguma coisa contra ele, vocês lembram que ele venceu como? Através do louvor, né? O louvor fez com que eles vencessem. Mas vocês têm alguns relatos interessantíssimos a respeito de como que a palavra de Deus mudou a história do povo. Quando o povo ficou 70 anos na Babilônia para ser corrigido da idolatria, daquela vez eles ficaram corrigidos mesmo, né? Eles saíram da idolatria, voltaram, e Esdras, Neemias promoveram um grande encontro, e a palavra de Deus foi lida desde as 6 horas da manhã, quando começou a aparecer os primeiros raios do sol, até meio-dia. Aí eles ouviram a palavra de Deus sendo lida, né? Esdras subiu num púlpito, e aquela multidão, e disse que toda a multidão ficou quietinha ouvindo. Crianças, todo mundo ouvindo a palavra de Deus, 6 horas, a palavra lida e explicada. E você sabe qual foi o resultado disso? Eles tiveram um profundo sentimento de arrependimento, chegaram até a chorar. Aí o profeta falou: parem de chorar. Vocês estão vendo que a palavra de Deus é uma coisa impressionante, né? Como muda os nossos pensamentos. Parem de chorar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eles ficaram alegres.
comam, se alimentem, festejem agora, porque a palavra de Deus faz com que você sinta paz, tranquilidade, serenidade para enfrentar as lutas da vida. Mas a Bíblia está na sua mão, está na sua casa, está do lado da sua cama. Leia, né? Não deixe apenas aberta, leia, estude, e você vai ver que a primeira coluna da igreja, qual é? É o ensino. Então, muita coisa tem acontecido nos nossos dias, porque nós não temos visto a priorização do ensino na igreja de Jesus Cristo. Às vezes priorizamos tantas coisas e não priorizamos o ensino, né? Que a nossa oração seja como a oração de Paulo, né? Quando ele orou pelos filipenses, ele diz assim: e isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento, para que aproveiteis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Então a oração dele é que eles aumentassem cada vez mais no conhecimento. Filipenses 1:9. Essa é a nossa súplica. Que cada vez eu e você possamos conhecer melhor a palavra de Deus. Escreva versículos, copie todo dia, pelo menos copie um versículo. Você vai ver que diferença vai fazer na tua vida. Os especialistas em administração pública dizem que os executivos devem fazer isso, devem fazer a sua agenda, escrever os seus planos. Agora, você já pensou você poder copiar um versículo todo dia? Já estão fazendo? Já estão fazendo? Copiaram um versículo hoje? É maravilha, é bênção, é poder de Deus, é transformação de vida, é segurança, é vida eterna, sendo cada vez mais enfatizada no nosso coração. É você ter o teu problema com o teu filho resolvido, não é? Porque no temor do Senhor, forte amparo. E isso vai repercutir na vida dos nossos filhos. Mas aí a nossa responsabilidade de valorizarmos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim que o ministério da igreja, ele deve estar fundamentado na palavra, no ensino e na oração. Às vezes nós esperamos muito de um líder da igreja, mas na carta ao Timóteo diz, olha, sejam considerados de duplicada honra aqueles que se envolvem com o ensino. Então a principal maneira de nós sermos um rebanho alimentado, um rebanho protegido, um rebanho que está pronto para viver nesse mundo tão terrível, é o ensino. Mas nós temos ainda 3 colunas para pensar, não é? Qual é a primeira coluna? Ensino. E todas as demais vão depender desta. Certo? Copiar um versículo, estudar a Bíblia, valorizar todos os cultos, porque todos os cultos têm como finalidade fundamental nos preparar, nos capacitar para aprender melhor a vontade de Deus. E que Deus nos ajude, nos ensine a aprender cada vez melhor aquilo que é a vontade dEle, fundamentado na primeira coluna, que é ensino. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por essa comparação que a Tua palavra faz, considerando a igreja como sendo um edifício de adoradores, e que a primeira coluna que está sendo mencionada desse edifício é o ensino. Um ensino que se caracteriza por estar fundamentado única e exclusivamente na Tua palavra. Um ensino que tem a direção, orientação da pessoa do Espírito Santo, porque Ele tem poder para nos ensinar tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus ensinou. Um ensino que tem poder de transformar as nossas vidas, porque a Tua palavra é poder. A Tua palavra nos traz paz. E que Tu nos abençoes nesse objetivo de aprendermos cada dia melhor a Tua vontade e que através do Teu Santo Espírito nossa vida seja transformada, mudada para a Tua honra, a Tua glória e Teu louvor, e que nós sempre possamos nos sentir protegidos, porque fazemos parte desse edifício. No poder do Espírito Santo, tudo isso esteja acontecendo, e nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.